Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também divulgou seus números referentes ao dia 30 de setembro de 2024, as informações do terceiro trimestre de 2024. E essa empresa nós vamos buscar saber onde? Em Santa Catarina. Falar em Santa Catarina, um grande abraço para todo mundo aí de Santa Catarina, que sempre participa, sempre está junto conosco aqui no canal. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo incentivo de vocês. E a empresa que nós estamos nos referindo aqui é a Eletroaço Autona. A Eletroaço Autona que já passou aqui pelo canal, vamos atualizar as informações, sempre atendendo à solicitação dos nossos inscritos, a começar pelo meu amigo Carlos Parente. Ô Carlos, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também meu amigo Vicente Ferraz Pacheco. Ô Vicente, é sempre bom ter você conosco, Vicente. Apareça sempre, seja sempre bem-vindo e muito obrigado também pelo incentivo, muito obrigado pela participação. Também Tiago Monteiro Rezende. Ô Tiago, um forte abraço para você e lhe agradeço imensamente a participação e a sugestão da empresa. E caso queiram também outras empresas, é muito simples. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrafim, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Falando em repartir conhecimentos, não esquece também que os nossos cursos de análise de balanço para investimentos e também de valuation estão disponíveis lá na plataforma Hotmart. Inclusive aqui no vídeo, na descrição, nós temos aqui o link de acesso à plataforma Hotmart, onde você vai poder aprender análise de balanço de uma forma muito rápida, simples, didática e vai poder entender o que os números das empresas querem lhe contar. E tudo isso com um custo muito baixinho. Entra lá na descrição aqui, tem o link de acesso, entra lá e conheça também os nossos cursos na plataforma Hotmart, estarei esperando vocês. Bom, quando eu falo da Eletroaço Autona, que é uma empresa que dá gosto aqui contar a história, até porque é o empreendedorismo, né? O desenvolvimento de uma empresa que começa praticamente do nada e se transforma nessa grande potência, sendo uma referência em termos de qualidade aqui no Brasil e, consequentemente, para o mundo, já que exporta para diversos países. E, além do mais, é uma empresa centenária, que é raro aqui no Brasil você ter empresas que chegam aos 100 anos de idade. E a Eletroaço Autona, toda a história dela começa em 1924 na cidade de Blumenau, quando chega o Paul Werner, um engenheiro alemão, que vem para instalar ali um sistema de telecomunicações em Blumenau, e aí ele acaba conhecendo o Ernest Auerbach. E o que o Ernest Auerbach fazia? Ele era, vamos dizer assim, um ferreiro da região. Produzia panela, produzia utensílios domésticos, produzia ferramentas, e ali começou então a trajetória. E a partir daí, os dois se uniram e resolveram constituir a sua empresa, que era justamente a Auerbach Werner. E essa empresa era justamente voltada para desenvolvimento de peças ali. Só que daí, na sequência, em 1933, eles começam a incorporar o aço na produção das suas peças. E ao incorporar o aço, eles vão desenvolvendo diversas tecnologias para a utilização do aço. E aí, com isso, a produção da empresa começa a crescer, começa a se destinar a diversas atividades econômicas e não apenas ali a agrícola e apenas a residencial. Chega na década de 70, só para vocês terem uma ideia, já estão exportando seus produtos para diversos países. E quais são os produtos da Eletroaço Autona? Eles são os chamados produtos seriados, né, que você produz em grande quantidade e vende para as diversas finalidades, e também os chamados produtos por encomenda. Esses produtos por encomenda, eles já são voltados ali justamente para setores específicos, como é o caso de geração de energia, de construção, também na parte ali naval, petrolífera, também daí na sequência ali para dragagem e para transportes de pescado, enfim, diversas peças que são encomendadas para a empresa desenvolve e vende isso tudo com complexos de usinagem, com os fornos, enfim,
toda uma estrutura que a empresa foi formando ao longo de todo esse tempo. Em 1998, eles fazem o IPO e se transformam numa sociedade anônima de capital aberto, e daí, na sequência, agora em 2018, só para vocês terem uma ideia, montam uma subsidiária na Alemanha e agora, mais recentemente, também montam uma subsidiária nos Estados Unidos. Então, hoje a empresa ela tem um significado muito grande na economia, tanto por fornecer aqui para empresas brasileiras, como também para exportação. E isso se torna aí uma empresa centenária que continua na mão da família. A família continua comandando a empresa, tanto é que você vê aqui nesse quadro que eu apresento para vocês, ali a composição societária também, onde vamos ver fundos de investimentos familiares, e aí, consequentemente, também a família. Bom, mas para conhecer como que está a situação econômica e financeira da empresa, estamos trazendo aqui para vocês o balanço de 2020, 21, 22, 23 e o balanço agora do dia 30 de setembro de 2024, e através dos números vamos conhecer o que é a Eletroaço Autona. Então, vamos aos números. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Eletroaço Autona S.A., trazendo desde 2020 até 30 de setembro de 2024. Dentro do processo de análise de balanço, o que ocorre? Analisar é você verificar o desempenho da empresa em relação a períodos anteriores. Então, consequentemente, o que nós temos que fazer? Trazer esses períodos anteriores para justamente poder ver como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo do período. Trazemos aqui, dentro desses períodos anteriores, uma base histórica desde o ano de 2020, então vamos começar a acompanhar a empresa de 2020 até o presente momento. Lá no ano de 2020, a Autona ela tinha um patrimônio total, o seu ativo, ali, seus bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do seu patrimônio, 417 milhões de reais. É o tamanho da empresa, 417 milhões de reais é tudo aquilo que tem dentro do patrimônio. E naturalmente que por ser uma indústria, ela tem aqui uma imobilização relativamente alta, 193 milhões, equivalente a 46,5% de todo o patrimônio da empresa. Então, esse aqui é a estrutura física de funcionamento da empresa, tudo aquilo que tem dentro do seu patrimônio para poder gerar a sua produção. Mas o que movimenta a empresa é essa parte de cima, por isso que nós sempre damos um destaque para ele, que é o ativo circulante. Por quê? O capital de giro é o que faz com que a empresa possa se movimentar. Comprar matéria-prima, produzir, vender, financiar seus clientes, receber, comprar mais matéria-prima, enfim, ele vai girando esses recursos aqui dentro do ativo circulante, que lá em 2020 era de 164 milhões de reais, o equivalente a 39,5% de todo o patrimônio da empresa. Nesse ano, a Autona tinha em caixa 24 milhões de reais, 71 milhões em contas a receber e os estoques de matéria-prima, produto e processo produto acabado, 38 milhões de reais. Já os outros créditos que completam aqui o grupo do ativo circulante são outros valores a receber de curto prazo, que não seja de clientes, mas principalmente temos aqui os chamados tributos a recuperar. Já para o ano de 2021, nós temos aqui um crescimento da empresa que chega agora a 491 milhões de reais. E vejam que a empresa amplia aqui a sua estrutura de funcionamento, aumentando o imobilizado ou CAPEX para 237 milhões de reais. E o capital de giro também sobe, chegando agora a 207 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa praticamente estável, com 23 milhões e 900. Temos aqui um aumento no contas a receber com 99 milhões, fechando em 99 milhões. E os estoques que agora totalizam 61 milhões, praticamente 62 milhões de reais. Já para 2022, a empresa vai para 512 milhões de reais. E continua os investimentos aqui na imobilização, que chega agora a 286 milhões de reais. Com esse aumento de imobilização de novos investimentos, a empresa acaba reduzindo o seu capital de giro para 180 milhões, reduz o volume de dinheiro em caixa para 14 milhões e também temos aqui uma queda no contas a receber que fecha em 81 milhões e os estoques que sobem, fechando em 70 milhões de reais. Já para 2023, a Autona agora é de 560 milhões de reais. E agora, nesse ano aqui, a empresa praticamente não fez novos investimentos. Pelo contrário, temos apenas aqui o efeito da depreciação, que diminui o valor do imobilizado. Já em compensação, temos aqui também o ativo circulante indo para 219 milhões de reais,
o volume de dinheiro em caixa se mantendo ali em 15 milhões, 100 milhões em conta CCB e 81 milhões de estoque. Destaque aqui para esse ano é que aumenta aqui a questão dos investimentos, e esses investimentos eles se referem tanto à participação societária em outras empresas que eles vão comprando, que passam a ser controladas pela empresa, e também para os chamados propriedades de investimentos, onde a empresa também cobra propriedades para investimentos. Já no ano de 2024, agora em setembro, ela é de 616 milhões de reais. E o capital de giro agora chega a 273 milhões, mantém os 15 milhões no caixa, 128 milhões em conta CCB, 97 milhões de estoque. Então, o que nós observamos aqui? Que é uma empresa que ela vem crescendo, passo a passo, gradativamente, ela vem crescendo. O capital de giro também vem subindo, 164, 207, cai aqui para 180, já recupera para 219 e vai para 273 milhões. E outra característica da empresa é uma empresa que até é considerada assim, empresa bem raiz, né? E aí, o que é uma empresa bem raiz? É uma empresa que não procura manter um volume alto de dinheiro em caixa. Então, os recursos que ela acaba entrando no seu caixa, ela já acaba dando destinação, ou através de aumento de estoque, de financiamento de clientes, ou até mesmo aqui na parte de imobilizações. Então, é uma empresa que não procura manter um volume alto de dinheiro em caixa. Bom, olhando agora a parte de passivo, a dívida total da Autona, lá em 2020, era de 233 milhões, o equivalente a 56% de todo o seu patrimônio. Portanto, ela trabalhava com 56% de capital de terceiros e 44% de capital próprio. Já no ano de 2021, a dívida sobe para 303 milhões, então esse crescimento aqui se dá através de financiamentos, principalmente que de longo prazo, e fazendo com que o endividamento chegasse agora a 61,8%. Depois do endividamento chegar a 61,8%, o que a empresa começa a fazer? Agora ela começa a diminuir o seu endividamento, que cai para 297 milhões, 58,1%. Aí na sequência aqui cresce nominalmente para 317 milhões, porém o peso da dívida diminui aqui para 56,6% e chegando agora em setembro, cresce nominalmente para 336 milhões, porém o peso 54,6%. Portanto, o endividamento sobe para 61,8% e agora começa todo o processo de queda no endividamento. Olhando agora os resultados produzidos pela empresa, lá no ano de 2020, um faturamento de 251 milhões de reais e um lucro de 25 milhões com uma margem de 10%. Em 2021, o faturamento chega a 386 milhões e o lucro 36 milhões, margem de 9,4%. Em 2022, o faturamento chega agora a 492 milhões e o lucro 37 milhões, a margem caindo para 7,5%. Só que em 2023 aí a margem já começa a se recuperar. O faturamento praticamente estável com 495 milhões e o lucro subindo para 49 milhões e agora a margem chega a 10%. E nesse ano, aqui 30/9, vamos alterar aqui, 30/9 de 2024, acumula até setembro 417 milhões, o que se projetado para 12 meses aí seria um faturamento em torno de uns 540 milhões de reais para 2024 e um lucro de 45 milhões que se projetado também para 12 meses, algo em torno de 60 milhões com a margem de 11%, tá? E como que é composta essa margem aqui? Então a empresa, ela tem um faturamento, tem um custo, e o custo vem aqui com 74, 76, 77, 76, 70, reduzindo o custo de produção. A despesa operacional 12, cai para 10, volta para 12, então aqui ela vai mantendo uma despesa operacional na faixa de 12% aqui. Então, devido até essa redução de custo, é que nós temos aqui um aumento da margem da empresa. Olhando de perto agora a situação da Autona em termos financeiros, nesses números que eu trago para vocês, a começar aqui, liquidez geral. O que quer dizer liquidez geral? A liquidez geral quer dizer assim, nós temos aqui uma dívida de curto, de longo prazo, uma dívida total de 233 milhões, e aí a pergunta é, quanto que a empresa tem para fazer frente a essa dívida? Então nós vamos pegar o ativo circulante, mais o realizável a longo prazo, valores que ela terá para receber a longo prazo. Que, se comparados com a dívida, dá um índice de 0,90. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de 90 centavos.
No ano seguinte cai para 79, cai para 71, volta para os 78 e agora recupera, chegando a 0,88. Para cada R$ 1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de 88 centavos. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Mas como uma parte da dívida, grande parte da dívida também é de longo prazo, então nós vamos nos concentrar na liquidez corrente. E o que quer dizer essa liquidez corrente aqui? É somente a dívida que vence no ano, 136 milhões. E o que a empresa tem para fazer frente a essa dívida? Apenas o ativo circulante. Portanto, o capital giro em relação à dívida de curto prazo, ele dá um indicador de 1,21. Cai para 1,19, 0,99, 1,10 e agora 1,17. Então, depois da folga financeira cair aqui para praticamente zero, né? Porque para cada R$ 1 de dívida ela tinha R$ 1, agora já começa a trabalhar com folga financeira com índice de 1,17. Para cada R$ 1 de dívida que vence no dia a dia, ela tem R$ 1,17. Paga e sobra. Não é uma grande sobra financeira, mas enfim, é uma empresa que não tem problemas financeiros. Olhando o endividamento geral, que é o tamanho da dívida, e o tamanho da dívida é esse número aqui que nós vimos aqui, ó, é o tamanho da dívida em relação ao patrimônio da empresa, ele sai com 56%, sobe para 61,8% e aí começa a cair para 58,07%, 56,56% e agora 54,62%. Isso quer dizer, de tudo aquilo que a empresa tem, ela deve 54,62%. A margem líquida é exatamente esse número que vimos aqui na DRE, esse númerozinho aqui, depois de pagar custo, despesa, resultado financeiro, imposto, sobrava 10%. E aí esse número cai para 9,39, cai para 7,52 e começa a se recuperar. 9,95 e agora praticamente 11% de margem líquida. A rentabilidade do ativo é tudo aquilo que foi posto dentro da empresa. Em relação a tudo que foi posto dentro da empresa, quanto que a empresa gerou de ganho? É o lucro líquido. Então, o lucro líquido em relação ao ativo, 6,05, vai para 7,39, 7,21, 8,79 em 2023 e esse ano parcialmente até setembro, 7,44%, sinalizando aí algo em torno de 10% de rentabilidade do ativo. Já a rentabilidade do PL são os acionistas, aqui ó, patrimônio líquido, a quem pertence ao patrimônio líquido? Aos acionistas. Portanto, os acionistas, ao terem seus recursos dentro da empresa, tiveram um ganho de 13,75% lá em 2020, 19,34% em 2021, 17,20% em 2022, 20,25% em 2023 e agora vem trabalhando com uma rentabilidade de 16,40% até setembro, que projetado para 12 meses passa dos 20% o retorno dos acionistas. Nesse quadro aqui eu trago para vocês alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Autona vale patrimonialmente R$ 12,43. Porém, para você comprar uma ação da empresa, você não vai pagar o valor patrimonial, você vai pagar o valor que é cotado no dia a dia, R$ 13,86, quando da gravação desse vídeo aqui. Então, é uma ação que ela é vendida num valor superior àquilo que ela vale em termos de patrimônio. Então, é uma ação que ela tem um ágio de 12% medido pelo PVP, que fechou em 1,12. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 3,02, o que gera um retorno, uma rentabilidade para o acionista de 21,79% com base no valor de mercado. Dividendos por ação. Em 2024, a empresa já distribuiu 50 centavos a título de dividendos por ação, o que dá um yield, um retorno de caixa para o acionista, de 3,61%. Payout quer dizer o quê? Qual é o percentual do lucro que geralmente a empresa distribui? 19,98%. Relação preço/lucro, 4,59. Isso quer dizer o quê? 4 anos e meio, um pouquinho mais, é o tempo de retorno através dos investimentos. Então, quando você faz investimento de acordo com os lucros gerados pela empresa, em um pouquinho mais de 4 anos e meio, você recupera o seu investimento. Free float. 53,5% das ações circulam livremente no mercado, apesar dela ter um free float alto em termos de quantidade de ações, mas na verdade essa é uma empresa que ela tem pouca movimentação de suas ações, então quer dizer, ela tem um índice de liquidez baixo, então não é tão fácil assim comprar uma ação da Autona e também não é tão fácil depois na sequência vender essas ações.
Mas só para destacar, como a gente já viu anteriormente, as ações elas estão na mão da família e aí, consequentemente, sobra apenas as ações preferenciais circulando no mercado, já que as ações ordinárias praticamente estão concentradas na mão da família. E é uma empresa que não tem TH long, quer dizer, se ela for vendida, não há uma garantia de que o minoritário receberá a mesma proposta que for oferecido ao majoritário. Também nesse gráfico aqui, extraído do Google, veja ali o comportamento do valor das ações da Autona nos últimos 5 anos. Quando ela sai lá praticamente na faixa de R$ 5,00 em 2019, chega ali a R$ 7,50 no comecinho de 2020 e aí cai com a pandemia. Só que desde então vejo que a ação ela vai subindo gradativamente ali. Em 2021 volta para os R$ 5,00, em 2022 já está trabalhando ali na faixa de R$ 6,50, R$ 7,00. Em 2023 ali já vai se firmando ali na faixa de 7,50 e aí ela vai subindo até 2024, quando ela já bate ali nos R$ 10. E aí durante 2024, claro que passa ali por algumas oscilações, mas fecha ali com R$ 13,86 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Eletroaço Autona SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, empresa essa que vem lá de Blumenau de Santa Catarina, e que hoje também tem a sua sede ali em Barra Velha, também em Santa Catarina. É uma empresa que, como a gente já mostrou aqui, ela não é uma empresa de varejo, não é uma empresa que está na mídia, uma empresa que... Não, ela é uma empresa voltada para o corporativo, produzindo peças para outras empresas também. E, como falamos anteriormente, uma empresa centenária. E quando a gente pega aqui uma empresa centenária, dá até um orgulho da gente fazer aqui a análise e contar a história, porque são poucas as empresas centenárias. Por quê? E por que são poucas as empresas centenárias? Porque aqui no Brasil, infelizmente, as empresas eles caem muito naquela teoria das rodas de varejo lá do Philip Kotler, né? Que a empresa nasce pequenininha, depois ela cresce, e aí depois, quando ela cresce, ela acaba sendo comida pelas empresas pequenininhas, a grande tomba, e aí a pequenininha vai, cresce, quando chega a ser grande, aí ela é comida pelas pequenininhas, tomba. E por que ocorre isso aí? Ocorre justamente quando a empresa, a gestão da empresa acaba sendo comprometida por egos, por vaidades, por erros de gestão, por megalomania, muitas vezes, que a gente vai observar dentro das empresas. E aí temos então a chamada teoria das rodas de varejo, onde dificilmente teremos empresas centenárias. Tanto é que temos poucas empresas centenárias aqui no Brasil. E aí, naturalmente, que hoje a tendência é o quê? É que com todo o conhecimento, com todo o aspecto da gestão, essas empresas elas possam se perenizar, elas possam se eternizar, né? Mas para isso tudo precisa o quê? Uma coisa chamada gestão, tá? E quando a gente fala de gestão, claro que tem toda como que funciona a empresa, como que nós vamos conduzir os planejamentos, as estratégias que nós vamos utilizar. E essas estratégias, elas são justamente decorrentes e são influenciadas, né, por variáveis que a gente não consegue controlar, que é a questão mercadológica, a questão de mercado, a questão internacional. Então nós temos diversas variáveis que a gente não consegue controlar, e aí a essas variáveis nós temos que nos antecipar, nós temos que nos adaptar e nós temos que reagir quando ocorrem, né? E aí nós temos também as variáveis internas da empresa, que aí assim, aí agora a empresa pode operar, aí a empresa é ela que determina como que ela vai ser. Então tudo isso aí se chama gestão, né? E aí através de uma boa gestão é que uma empresa pode crescer. E uma das ferramentas de gestão é justamente você entender os números da empresa, é você conhecer, porque os números são um painel de controle e eles te mostram para onde que a tua empresa está indo e o que está acontecendo com ela. Tudo isso você vê através dos indicadores. E através dos indicadores é que você também vai fazendo a gestão da empresa, a razão pela qual a análise balanço, que a gente usa aqui para análise de investimentos, mas a essência da análise balanço é voltada para a gestão, para nós olharmos a empresa e podemos direcionar a empresa para que ela possa encontrar sempre o seu melhor caminho, né? E aí, com isso, é que as empresas chegam a uma longevidade, que elas tendem a chegar a uma perenidade, que é o que nós esperamos aqui de todas as nossas empresas. Bom, mas
Voltando aqui para análise de balanço, está aí conhecida a Autona, só que ela tem uma liquidez baixa, não é uma empresa que você vai ter facilidade de comprar, facilidade de vender, então ela trabalha ali com uma liquidez baixa, apesar do free float ser um pouquinho mais elevado, mas mesmo assim não é uma ação que se vende, que se compra com facilidade. Mas enfim, fica aí conhecido, passa a ser uma opção, caso você tenha gostado dos números da empresa, para você poder fazer seus futuros investimentos. Dito isso, bons investimentos para vocês.